problematizado por Deus? Seria Deus o grande problematizador da minha vida? Sim e não. Vamos continuar pensando nisso, estou olhando em Gênesis. Hoje vamos focar nos versos 1 a 15 do capítulo 3 de Gênesis. E depois também versos 20 e 21. Mas Gênesis capítulo 13 é a nossa leitura. É a palavra de Deus para esta igreja, para você que nos visita, para cada coração aqui nesta noite. Gênesis 3, começando com o verso 1. Receba a palavra do Senhor, deixe a palavra penetrar o seu mais íntimo, que nesta noite ela o leve para mais perto de Deus, a se conformar mais à vontade de Deus, a entender mais a profunda verdade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida com a palavra dele nesta noite. Receba a palavra então. Diz assim a narrativa: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 20 e 21. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O verso 7 diz: os olhos dos dois se abriram
e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E o verso 8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E quando Deus brada: onde está você? O verso 10 diz que o homem responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus fala em seguida sobre uma série de consequências que haveriam de vir desta atitude, mas ele também coloca o seguinte no verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aí está então esta luta, esta batalha que se daria entre a descendência da serpente, o maligno, e o descendente da mulher. E nesta batalha diz que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Mas a serpente apenas feriria o calcanhar da descendência da mulher. E enquanto isto, o verso 21 diz: o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. O homem nu. No meu livro de leituras, na terceira série, entre os diversos textos, crônicas, estava esta de Fernando Sabino, O Homem Nu, escrito em 1960. Eu me lembro lendo esta crônica, e ali eu sentia um sentimento duplo. De um lado eu ria e me divertia por dentro, de outro lado me agonizava com o homem nu. O sujeito, diz a história, levanta cedo e a sua mulher moravam num apartamento. E ele disse para a sua mulher: hoje é o dia do pagamento da prestação da televisão, 1960. E o cobrador da loja vem aqui nesta manhã receber. É o dia. Mas eu não recebi o salário ontem. Vou receber somente amanhã. Não tenho como pagar este cobrador. Por isso, mulher, se alguém bater a porta agora de manhã, e ele vem sempre de manhã, nem eu nem você abrimos e vamos ficar quietinhos aqui dentro. Depois da manhã, quando eu receber, eu vou à loja e pago. A mulher disse: mas por que não abrir a porta, falar com ele? Não, isso parece enrolação, coisa de enganador, não quero falar com ele. Amanhã eu pago. Vamos ficar quietos. E ele foi para o quarto, então, se despir, ir ao banheiro tomar banho, diz a história, a crônica de Fernando Sabino. E ele vem, então, nu do seu quarto para entrar no banheiro tomar banho, mas a sua mulher tinha sido mais rápida e já estava no banheiro, trancou a porta, estava tomando banho. E ele está nu, acordando, resolve ir para a cozinha do apartamento, começar a fazer o café. Como era costume naqueles dias, ou era um serviço comum naqueles dias das grandes cidades, a padaria entregava o pão na porta, um filão de pão inteiro. E o pão deve estar na porta, como toda manhã. E ele está ali sozinho, aguardando, por ver se o pão chegou. Abre a porta. E ele abre a porta, diz a história, e ele vê o pão ali no parapeito do corredor. Ele olha para um lado, olha para o outro. Não há ninguém. Eu dou um pulo, pego o pão e entro. E ele vai.
E quando ele dá apenas um passo necessário, o vento sopra e fecha a porta do apartamento. E lá vou eu lendo e começo a sentir o drama do homem. Ele com o filão de pão na mão, no corredor. O elevador está subindo. Olha para um lado, olha para o outro, bate na porta. A mulher não abre. E ele escuta ainda que o chuveiro parece que está ligado. Então ele corre para o lance de escada. E ele fica entre lance e olhando por cima dos degraus. O elevador passa direto. Alívio. Escuta passos, alguém me subindo a escada. Então ele sobe a escada de novo. Para onde eu vou? Bate na porta. A mulher não abre. Silêncio total. O elevador está aberto. Ele pula dentro do elevador. Ele fica de olho, mas a empregada sobe o lance de escada e vira para o outro. Mas nesse mesmo momento a porta do elevador fecha e começa a descer. Ele com o filão de pão descendo. Ele percebe que está sendo levado para mais e mais longe do apartamento. E então ele começa a forçar a porta. De alguma forma esta porta vai ceder. Esse elevador vai parar. Não vou chegar em lugar nenhum. E vou tentar retroceder. E depois de esforço que quase arrebenta os dedos, o elevador para, ele aperta o botão e ele aperta para voltar. E o elevador começa a subir para o seu alívio, voltar para o seu andar. Ele pula no elevador e vai à porta esmurrando. Abre a porta, mulher, abre a porta. E o filão de pão na mão. E quando ele grita, um barulho demais, a vizinha do lado começa a abrir a porta. Se você quer saber o fim, depois você lê em casa. Não vai ser agora. E você que está com esse telefone na mão, nada de fazer Google agora, tá bom? É pecado isso, pode parar aí mesmo. Fica de olho, se alguém fizer, pode dar um beliscão. Eu estou autorizando. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite não é contar uma bela piada. Isso você encontra em outro lugar melhor até. Essa história me faz lembrar o drama do ser humano. O seu drama. O meu drama. O drama comum a todo ser humano. Esta fuga de um olhar. A fuga de ser olhado por um dado olhar. Desde o primeiro momento que o ser humano se rebela contra Deus e cai moralmente, e cai numa situação terrível, ele começa a fugir desse olhar, e não tem cessado até o dia de hoje, e essa verdade é achada na vida sua também, você que está aqui nesta noite. Por alguma razão, uma razão que o texto bíblico nos revela, não queremos ser olhados, porque haveremos de ser vistos, numa condição que não queremos. Não queremos ser olhados. Aliás, nem humanamente queremos ser olhados. Sabe qual é o medo número 1 na pesquisa dos Estados Unidos, e possivelmente seja a mesma coisa entre nós? Não é o medo de um desastre. Interessante. Nos Estados Unidos, o primeiro medo não é nem mesmo o medo da morte. Sabe qual é o maior medo? O primeiro deles? Falar em público. Estar aqui nessa posição que eu estou e que você não quer estar. Por quê? Todos os olhos estão focados em quem está em público. E isso traz um desconforto, não é natural para o ser humano em geral. Ser olhado. E é interessante que quando num seminário fazemos um curso, e eu fiz diversos sobre a pregação, aprendemos uma série de coisas, e uma das coisas que aprendemos no curso é que é preciso se manter um contato visual com o público a que você está se dirigindo.
É preciso manter o contato visual. E na classe era sempre interessante a dificuldade daqueles que estavam iniciando, todos nós, a arte de falar em público, preparando-se para o dever de proclamar a palavra. Alguns tinham dificuldade, então eles gostavam de falar para cima. O professor precisava corrigir. E ele dizia: preciso fazer o contato com o público. E eu me lembro uma vez um colega que tinha facilidade e levou tão a sério a palavra do professor que ele encarou alguém assim. E o professor diz: o seu caso, você vai diminuir. Você quase fez um buraco na pessoa com os seus olhos. Ser olhado, dificuldade do ser humano. Aliás, existe uma convenção social não escrita que limita o tempo em que podemos olhar diretamente para uma pessoa. Não é verdade? Ninguém escreveu isso. Não está em livro nenhum. Mas se você passar do limite, pode convocar isso uma violência. Um drama. E a palavra de Deus nesta noite levanta esse drama, nos problematiza. Realmente é um fato isso na nossa vida. E por que é assim? Mas ela também nos convida, acima de tudo, a cessarmos de fugir desse ser olhado. A palavra de Deus fala a você nesta noite: cesse do fugir de ser olhado. Todos nós fugimos deste olhar, não queremos ser olhado por este olhar, mas nesta noite a palavra diz: cesse, isto fará toda a diferença na sua vida. Exatamente. Cessar de fugir de ser olhado por esse olhar é o que fará toda a diferença na sua vida. Preste atenção, fugitivo do olhar, deste olhar especial. Não há Deus. O ser humano está só neste universo. E ele, então, é quem tem que construir sua existência, o seu existir. E ser é ele construir o seu existir. Aí ele é um ser humano. E ele então autentica-se como ser, escolhendo existir. Ele escolhe ir para lá, escolhe fazer isso, escolhe ser aquilo. É o próprio ser humano que faz a si mesmo. Esqueça Deus. Você está sozinho no universo. E você constrói a sua existência, então o seu ser. Não há mais ninguém. Não há mais nada. E você por isso escolhe com coragem. Porque não havendo mais nada, você não pode garantir as consequências da sua escolha. Se você tomar o trem, você não sabe se o trem vai chegar na outra estação. Mas você se autentica, você existe, porque você corajosamente, assumindo a capitania da sua existência, embarca no trem. Se houver Deus, ou se Deus existir, então eu deixo de ser esse ser humano, autêntico. Isso altera tudo. E isto pode ser ilustrado pela gramática. A gramática nos fala da construção talvez mais básica, que é o sujeito, o verbo e o objeto. Todos nós aprendemos isso na escola e nos lembramos pelo menos desta premissa ou desse princípio básico da construção gramatical. Na verdade, eu chutei a bola. Eu, o sujeito que faz ação. Qual é a minha ação? Chutar, é o verbo. E o objeto é o que recebe a pancada, é a bola. Se há um Deus, então ele terá um olhar e um olhar soberano. Se há um Deus que então olha, ele é o sujeito. Ele faz ação, o verbo. E eu me torno
objeto. Então, não é mais o quadro de que eu é que me faço enquanto ser humano. Deus não pode existir, porque eu sou reduzido à condição de um objeto e deixo de ser o sujeito da minha existência. Esse pensamento é o pensamento do pensador que já mencionei aqui, reconhecido como um dos maiores do século passado, Jean-Paul Sartre, o francês. A juventude, na década de 60, 70, seguiu o pensamento dele, se moveu. Grande influência. Um homem que não cria em Deus, proposto da sua filosofia, nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Não pode haver outro sujeito a não ser eu. Se Deus existe, Ele me olha. E então eu sou olhado, eu me torno objeto e Ele é o sujeito. Não pode ser assim. Não pode haver Deus, dizia Sartre. No seu livro, especialmente O Ser e o Nada, ele aborda essa questão toda. O que é que nós encontramos? Ele coloca muito bem na sua perspectiva materialista, ateísta, de que o ser humano é avesso a esse olhar de Deus. Essa é a grande verdade. O ser humano, você, como Sartre na seu pensamento e filosofia, é avesso a esse olhar de Deus. Cesse de fugir, de ser olhado, deixe de ser avesso a esse olhar de Deus. Você é um desses. Lá está Adão e Eva. E chega aquele momento triste, quando eles desobedecem a Deus, resolve se autenticar a si mesmo, e ao invés de serem objetos, querem ser sujeitos e comem o fruto. E naquele momento eles caem em si. E então eles fazem o quê? Eles se escondem, diz. Esconderam-se entre as árvores. Por que se esconder entre as árvores? Porque não queriam ser olhados por Deus. Eis o drama do coração humano. Eis o seu drama. Deixe de ser avesso a esse olhar, a olhar de Deus. Porque isto é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. Mais cedo ou mais tarde, Adão e Eva haveriam de saber que é impossível. E que árvores não haveriam de resolver o problema. E é desastroso. Em que situação agora é achado o homem e a mulher? Em que situação você é achado longe desse olhar, avesso a esse olhar de Deus? É achado só, incompleto. O problema surge entre o homem e a mulher. Adão, o que foi que você fez? A mulher que tu me deste me levou a comer o fruto. Começa um apontar de dedos, um desacerto humano que conhecemos até hoje. Na casa, na sociedade, agonia. Enfim, é desastroso essa situação e ser avesso a esse olhar. É preciso cair em si mesmo e reconhecer seu estado de criatura sujeita a este olhar. Cesse de fugir. Você é um fugitivo do olhar de Deus. Você é um fugitivo do olhar de Deus. Cesse de fugir. Deixe de ser avesso a esse olhar. Nada de buscar árvores para se esconder de Deus. Quais árvores você tem buscado para se esconder de Deus? Não faça isto. Não faça isso. Cesse de fugir deste olhar divino. Admita que esse olhar é inevitável. Onde está você? Onde está você? É o grito de Deus. Deus não é onisciente, não sabe tudo. Não saberia Deus onde Adão e Eva estavam tentando se esconder atrás das árvores.
O livro de Gênesis é um livro maravilhoso, inclusive como literatura. Um livro rico nos recursos literários, na imaginação, e também no uso de recursos como a retórica. Onde está você? Bradou Deus. Deus não sabia? Deus não conhece certas coisas? Podemos esconder dele? Não, é uma pergunta retórica. É algo semelhante que pais, mães aqui têm feito muitas vezes aos seus filhos. Talvez até uma literalmente igual. Certamente algum pai, alguma mãe aqui já perguntou para o seu filho: onde está você? Sabendo onde ele estava. Por quê? Porque às vezes a pergunta não é que aquele que pergunta não sabe a informação, mas a pergunta em si é um recurso para trazer um ensino, uma confrontação com a verdade. Onde está você? Provocando no coração do filho o reconhecimento da sua culpa, da sua fuga, a oportunidade dele se apresentar, cair em si. Às vezes a pergunta é diferente, não é? O que é que você fez? Quantos pais aqui já não perguntaram isso para os seus filhos? Porque não sabia? Não, já o fato já estava na mesa, por isso que a pergunta foi levantada. Não é que o pai e a mãe não sabiam. E aqui então o escritor de Gênesis coloca muito bem isto, Deus perguntando: onde está você? Aqui a questão não é que Deus não é onisciente, mas Deus vem para levar o ser humano ao encontro da sua própria realidade e condição. O que é fato aqui? O fato aqui não é que Deus não sabe das coisas. O fato aqui, sim, o que é factual, é que o ser humano vai buscar folhas de figueira para construir uma proteção. E o texto no hebraico é mais um estilo de uma saia, com folhas de figueira. Talvez porque eram as maiores folhas, mas elas têm todos aqueles dentes, não é a melhor cobertura, é imperfeita, mas é o que eles encontraram para tentar tapar o buraco. O homem nu, diz a história que eu citei, e Fernando Sabino tentou usar algumas vezes o pão para se esconder o filão de pão, sem nenhum sucesso. Adão e Eva, semelhantemente, folhas de figueira. E mais, árvores. Eva vem Eva, vamos Adão, vamos para o bosque, entre atrás da árvore, para que Deus não nos veja. Até hoje o ser humano busca folhas de figueiras e árvores pensando que pode esconder do olhar de Deus. Não faça isso, é tolice. Admite que esse olhar é inevitável. Deus sabe e Deus vê. Isto é factual. Não é algo a ser debatido, nem por Sartre, nem pelo melhor pensador entre os seres humanos. Essa verdade não está para discussão, não está sujeita a uma votação democrática. Vamos votar se Deus nos vê ou se Deus não nos vê, e a maioria vai decidir. Não é um fato, Deus sabe, Deus vê. É preciso admitir isto. E admitir que é irremovível, então, o olhar de Deus não irá embora. O olhar de Deus não se afasta de nós. Cesse de fugir de ser olhado. Admita que esse olhar é inevitável. Lá nos meus anos de infância na igreja, aprendi os cânticos, as verdades de Deus em cânticos. Tenho na memória até hoje. Espero que as nossas crianças estejam fazendo memória também. Lutamos para isto. Espero que os pais estejam atentos a isso, inclusive nos cânticos que levamos no coração para o resto da vida toda. Que isso aconteça com as nossas crianças. E eu me lembro muito bem de um, e muitos aqui vão se lembrar junto comigo. O cântico cantava sobre o pé, sobre a mão, sobre a boca, sobre o olho. Estrofe, verso a verso, estrofe a estrofe. E depois vinha o verso final. Cuidado, olho, boca, mão e pé.
Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Um cântico simples, infantil, mas que expressa a verdade sublime, tremenda, de que o nosso Deus nos vê, sempre nos vê. E não há árvore desta vida que você busque, não há folha de figueira que você coloque onde você, que vai escondê-lo de Deus. Cesse do fugir, de ser olhado. Aprecie a revelação desse olhar. É difícil, é incômodo, até dolorido, mas é algo que pode e deve ser apreciado. Não é verdade que nunca apreciamos algo incômodo, difícil, dolorido. Ainda tempos atrás, tomei uma injeção incômoda, dolorida, mas apreciei. Saúde para mim. Da mesma forma, com relação ao olhar de Deus, aprecie a revelação deste olhar. Aliás, para ilustrar, nos ajudar na reflexão, quero me remeter mais uma vez ao pensador Sartre. E nesse livro ele discute em outros lugares também o assunto, o olhar. E é muito interessante a visão dele e lança tanta luz nesse texto, revelando como que o coração longe de Deus vê, sofre por estar assim longe de Deus, fugitivo do olhar de Deus. Sartre vai dizer no texto o olhar, que o olhar produz em nós a vergonha. Interessante. Adão e Eva fugiram porque disseram, estamos nus, sentimos vergonha. E vem agora o pensador do século passado, nada comprometido com a palavra de Deus, falar também em olhar e vergonha como coisas que vão juntas. Ele diz que traz vergonha porque ser olhado é ser achado dependente. Eu sou objeto, o outro é sujeito. Eu sou olhado, eu sou objeto. Sou dependente do sujeito que me olha. Então, traz vergonha ser olhado porque é ser achado dependente. É ser achado definido pelo outro. É ser inclusive validado pelo olhar de outrem. Sartre, que não cria em Deus, e ele já disse que Deus podia existir, porque então estaremos debaixo desse olhar dele sempre, e então ele seria o sujeito, nós seríamos apenas objetos, não seríamos senhores da nossa existência, não afirmaríamos a nossa humanidade em nós mesmos. E agora então ele pensando mais no olhar humano um com o outro, é que ele discute isso, dizendo ser olhado pelo outro é terrível. Porque o olhar do outro é que nos define, nós sentimos isto. Nós somos validados pelo olhar do outro ou não. E então nós somos achados dependentes do outro pelo olhar dele sobre nós. E aí mais interessante ainda a colocação dele. Ser olhado nos dá vergonha, porque quem nos olha é que se torna o mediador daquilo que nós devemos ser. E aí deixa de ser eu que medio ou decido o que eu devo ser, e o outro se impõe sobre mim quando olha. E aí ele vai fazer a sua colocação muito conhecida por aí: o inferno é os outros. O inferno é os outros. Estamos debaixo do olhar dos outros, do exame dos outros. Nós somos estabelecidos pelos outros olhando. É desconfortável ser olhado. É preciso apreciar a revelação desse olhar. Desse olhar de Deus, sim. Muito do que Sartre fala sobre o olhar aqui é verdade, com relação a Deus, sim, mas aí não é o olhar de um outro ser humano, mas é o olhar
de Deus. É o olhar sublime, único. O olhar de Deus, o olhar que faz uma leitura real de quem nós somos. E é o olhar que é um leitor adequado de quem nós somos. É o olhar adequado, é o olhar que nós precisamos, é o olhar que falta sobre nossas vidas. Sartre vivia nesta filosofia dele, que é um terror. Sem Deus, o homem entrega então a si mesmo. E ele chega a dizer o seguinte: é insuportável saber que se é olhado ininterruptamente. É insuportável saber, se ter consciência de que se é olhado ininterruptamente. Não aguentamos isto. Mas há o olhar de Deus. Está sobre você. Sim, um olhar que revela quem você é. Um olhar que estabelece quem você é. Mas é o olhar de Deus. Sim, é o olhar que pode mediar e quer mediar quem você deve ser. Mas não é outro ser humano miserável como você. Mas é o olhar de Deus, o seu Criador. Cesse de fugir de ser olhado. Aprecie a revelação desse olhar. Uma frase comum que se ouve nesses dias da terapia. Vivemos na era da terapia, surge aí com força, depois eu creio, para nos colocar um marco mais ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial, isso cresce nos nossos dias, explode. Ainda recentemente, uma educadora comentou de uma escola particular, e aí eu creio que então é verdade, todas estão falando de escola particular, onde os alunos em geral pertencem a famílias com um pouco mais de renda, e dito que, por essa educadora, que 40% das crianças estão indo para a terapia na escola onde ela atua. Deve ser verdade em todas as escolas particulares, não sei como é que anda nas escolas públicas. Pais pagam caro para levar suas crianças à terapia. Eu fico horrorizado, mas é verdade. Pais entregando. Estão falando de crianças, às vezes, de 6 anos de idade. Entregando. E aí, inclusive, o terapeuta fecha a porta, às vezes, com a criança e o pai se retira. Era da terapia. Um ser humano confuso, perdido, porque foge do olhar de Deus. E uma das colocações mais comuns é a seguinte, e você já deve ter ouvido: eu estou no terapeuta para conhecer a mim um pouco melhor, para me conhecer. O terapeuta pode fazer isto. Bem, não vou negar, nenhum de nós negaria, que o interagir nosso com alguém, falando sobre nós aprendemos alguma coisa a mais sobre nós mesmos. Mas aprendemos algo muito pequeno e incompleto. Eis a verdade. Eu e você, criaturas, isto mesmo, objetos debaixo do olhar de Deus, criaturas finitas, limitadas. Olhamos, mas todos nós olhamos de um ângulo limitado, de um ponto fixo. Vemos apenas uma faceta. Somente Deus vê de todos os ângulos e todos os pontos e tem a visão plena e completa, inclusive de quem eu sou. Você quer ser conhecido, conhecer quem você é? Coloque-se debaixo do olhar de Deus. E você vai saber quem você é. Adão e Eva sabiam disto. Foram para trás da árvore, foram buscar folhas de figueira, porque o olhar de Deus nos conhece como nós somos. E aí, Deus que nos vê por todos os lados e ângulos e nos conhece plenamente, é aquele através de quem nós podemos conhecer nossa verdadeira realidade. Terapeuta nenhum haverá de mostrar nossas verdadeiras misérias, conflitos, estado caído. O terapeuta é outro ser humano em problema, como eu e você também. Somente Deus tem este olhar. Por isso o salmista
No Salmo 139, vai dizer o quê? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Que terapeuta vai conhecer meus pensamentos? Só eu e Deus. E eu mesmo, muitas vezes, dou um transapé em mim mesmo no conhecimento sobre mim, porque eu não quero me conhecer. Mas Deus vem como o salmista diz, sonda-me. Nós todos conhecemos a palavra sonda nesse dia, especialmente na medicina, quando um instrumento é inserido no nosso corpo, recursos que a medicina atual tem e pode nos virar do avesso fisicamente. A sonda, aquilo que pode nos sondar de tantas formas e nos conhecer por dentro. Assim Deus quer ser conhecido, quer conhecer quem você é, então aprecie a revelação deste olhar. Cesse de fugir de ser olhado. Exponha-se no resgate deste olhar. Ser conhecido é ser conhecido por Deus. Sonda-me. O pensador C.S. Lewis, renomado pensador inglês, professor das maiores universidades, já falecido, escreveu bastante, muito perspicaz nas suas reflexões. Ele escreveu um artigo interessante, uma crônica, e ele fala sobre as partículas, por exemplo, no ar que nós não vemos, mas quando estamos num quarto escuro e bate um feixe de luz, aí nós enxergamos que no ar é uma série de coisas que achamos que não está aí. E ele vai dizer o seguinte: sabe por que eu creio em Deus? Eu creio em Deus pela mesma razão que eu creio no sol. Não porque eu vejo o sol. E aí ele está trazendo o fato de que a maior parte de nós já tentamos olhar para o sol e não conseguimos. Quando o sol está no seu fulgor total, no céu, você não consegue olhar. Mesmo que não consiga olhar, você crê no sol, creio. E aí que C.S. Lewis diz, eu creio na existência do sol, não porque eu posso olhar para o sol, mas porque através da luz do sol eu vejo tudo mais. Por isso eu creio em Deus. Porque é através de Deus que eu enxergo tudo mais. Inclusive, a mim mesmo. Adão e Eva sabiam disto e tentaram colocar o pé na estrada. Vamos buscar algum jeito de lidar com isso. Quem sabe até uma terapia. Quem sabe uma religião. Algumas folhas de figueiras religiosas que vão dizer que nós estamos bem, nós vamos nos salvar a nós mesmos. Talvez uma filosofia ateia como de Sartre, muito bem concatenada. Vamos abraçar esse negócio aí. Exponha-se ao resgate desse olhar. É o olhar resgatador. É o olhar que aponta a nossa falta. Sim. Hora difícil, não é mesmo? Por que você fugiu, Adão? Eva? Percebemos que estamos nus. Hora da verdade. Hora difícil. Ser achado a quem? Ser achado incompleto. Deus me conhecer, me fazer conhecer quem eu sou, eu ver quem eu sou através da luz de Deus. Nada de explicaçõezinhas. Porque você sabe, você tem um sangue meio italiano, meio espanhol. Por isso que você é assim. Sabe, você é uma vítima lá dos seus pais, da sua mãe. Você é uma vítima da sociedade. E sabe de uma coisa? Você tem um transtorno, entendeu? E tem um transtorno para todo gosto nos nossos dias. Você escolhe qual você quer. E aí você então é categorizado como uma vítima de um transtorno. Não. O mundo é injusto, o mundo é difícil.
Mas Deus vem falar a mim, vamos conhecer o seu coração e como é que é o seu coração. Vamos se conhecer de verdade, à luz da minha verdade e santidade. A verdade é que nós podemos ter inclinações para isso e para aquilo. Fala-se até de gene, alguns quer dizer gene do alcoolismo. Talvez eu tenha gene do alcoolismo. Isso quer dizer que eu tenho que ser um alcoólatra? Diz, não. Seja lá o que for, a genética, a verdade é que temos que chegar ao ponto espiritual de que o Senhor nos colocou espiritualmente acima do nosso corpo. E com o Espírito Santo nós podemos caminhar diferente. Mas primeiro eu preciso me conhecer diante de Deus e ser conhecido por Ele. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou esse ser achado nu, que prefere ficar atrás das árvores, que prefere folhas de figueira, do que estar debaixo do olhar de Deus. É difícil, é. É incômodo, é dolorido, é. Mas sabe, para ilustrar, se eu for a um médico, e aliás, uma vez eu fui em um que tinha um pouco dessa abordagem e não voltei mais. Isso não é nada. Eu não vim aqui para ouvir isso, doutor. Eu vim aqui para você me examinar e chegar a um diagnóstico claro e convicto. Tenho eu um problema ou não tenho? Qual é? Porque se eu tenho um problema, eu preciso ser tratado. E eu não vou ser tratado a não ser que eu saiba que eu tenho problema. E você vai ao médico e ele diz, há um problema. Difícil, dolorido. Mas você espera a segunda parte. Doutor, um remédio, um tratamento. E aqui está o ser humano diante de Deus nessa hora difícil. Deus o traz de trás das árvores e olha firme para ele e fala da sua miséria e das consequências que virão. Mas é o Deus que entra também com a cura, o resgate da graça. Louvado seja Deus por isto. Deus diz à mulher, sim, a história humana será marcada pelo embate entre a serpente que manifesta a ação diabólica e o seu descendente, mulher. Haverá sempre um sofrimento, mas há um momento quando a sua semente, mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai morder o calcanhar, mas há um descendente seu que há de esmagar a cabeça. E é entendido que isso se cumpre em Jesus Cristo. Filho de Deus, filho do homem também. Descendente da mulher. Adão vai chamar sua esposa de Eva, a mãe da humanidade. E da humanidade, então, Cristo. Mas também de Deus, Deus conosco, para esmagar a cabeça da serpente uma vez por todas. E na provisão, então, de Deus, enquanto não acontece isso, Deus olha para Adão e Eva, vê aquele estado miserável deles, coberto por umas folhas de figueira, e Deus toma a pele de animais e faz para eles uma túnica, não uma saia apenas, mas algo que cobriu o corpo todo, como é a mesma palavra era exigido dos sacerdotes no templo em Jerusalém, muito tempo depois, para estar digno na presença de Deus. Uma túnica, e uma túnica de pele. Vida foi dada, morreu, para que eles estivessem bem providos diante de Deus, adequados diante de Deus. É a graça de Deus, o olhar adequado, porque é o olhar que nos vê, nos mostra quem realmente somos, doloridamente, terrivelmente, mas ao mesmo tempo nos vem com o resgate, o alívio, o refrigério. Olhar, exponha-se ao resgate deste olhar, cesse de fugir desse olhar.
E sabe, esse olhar de Deus é necessário. Voltando ainda mais uma vez ao pensamento ilustrativo aqui nesta noite de Sartre. O ser humano na estação do trem, querendo embarcar e não saber que o trem vai chegar ou não. Seria as nossas vidas, claro que o trem é uma coisa menor, mas é ilustrativo sobre o trem da vida. Será que nós estamos neste mundo, passando por aqui, simplesmente para esperar a última das incertezas? Não é isto agonizante, terrível, insuportável? Sartre disse que é insuportável ser olhado de forma ininterrupta, sim, por outro ser humano talvez. Mas se não há olhar ininterrupto de Deus, o que é da minha vida? Ela está entregue a si mesmo, a situação, a circunstância, ou alguém olhando por mim constantemente. Eu sei que alguém que tem o olhar adequado cuida, dirige, vigia por mim. O olhar necessário é o olhar da esperança. É o único olhar que traz esperança. E sem esse olhar não há esperança. Se Deus não me olha todos os dias e anos da minha vida e a minha vida toda, não há esperança. O olhar que me dá o descanso do governo de Deus. Deus está me olhando porque Ele governa a minha vida. O olhar que me dá propósito. Eu acordo cada manhã debaixo do olhar de Deus, porque Ele tem um propósito para a minha vida, meu dia. Cesse de fugir de ser olhado. Exponha-se ao resgate deste olhar. Que nesta noite você possa correr para o olhar de Deus. Que toda folha de figueira caia. Que você saia correndo de trás de todas as árvores e se coloque na presença de Deus. O Deus que grita para você: onde está você, Adão, Eva? Apresente-se, vale a pena. Porque se não for olhar de Deus, não há outra opção. E a outra é terrível se houver. O salmista no Salmo 139... conclui assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo lhe ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nós cantamos aqui, conhecemos o cântico. Nada posso esconder. Sei que nada posso esconder. Que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que me leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.